3, 2, 1. Estamos ao vivo agora no ar. Não mais ao vivo. Fala, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Crer, esse podcast que é o podcast mais baiano da vida da igreja. Então esse é o nosso espacinho aqui, o lugar de todos vocês, e hoje recebemos duas pessoas ilustríssimas aqui. Olha. Uma é o irmão Fabrício, conhecido como Fafá, e outra é o Robertão aqui, nosso irmão Conhecido responsável. como Robertinho. Conhecido como Robertinho. Eu gostaria, iniciando aí, que vocês se apresentassem para o pessoal poucas pessoas no mundo que não conhecem vocês aí, que Pouquíssimas, diga-se de passagem. possam conhecer vocês agora. Do Iapoque ao Chuí. Vamos por ordem aqui de idade, né? Vamos deixar o irmão Roberto se apresentar. Olá, Jesus é o Senhor, irmãos. Todo mundo já me conhece, né? A maioria. Sou Roberto, um dos irmãos que serve aqui na igreja em Salvador. E para mim é um prazer participar aqui desse podcast, ter um pouquinho de comunhão com vocês. Amém, amém, E amém. eu sou o Fabrício, sou aqui o discípulo do irmão Roberto. Paulo e Silas. Esse é o discípulo, irmão Roberto? Eu não faço discípulo, Olha, pô, e... faço discípulo para Cristo. Ele tá certo. Amém, amém. Cresceu aos pés de Gamaliel, ou aos pés de E o Robertinho. Robertinho, exatamente. Quem é Gamaliel na fila do pão? Pois é, estamos aqui diretamente dos estúdios da igreja que está em Salvador, aqui da Ribeira. Eu gosto desse estúdio. Estúdio é bonito, estúdio, Estúdio é uma palavra bonita. Fica legal, né? E estamos aqui, bom, eu sou o Fabrício, vocês já conhecem, amados irmãos, queridas irmãs, Jesus é o Senhor. Estamos aqui para bater um papo, muito felizes Amém. por esse convite aqui dos jovens, nesse projeto novo que é o Pode Crer. Roberto, a gente estava ali nos bastidores, o senhor estava comentando que algumas pessoas acham que o senhor é meio turrão, é meio enraivado. De onde veio isso? Que história é essa? Não, eu acho que, não sei se minha imagem ainda é mais essa, mas houve um tempo que alguns irmãos achavam que eu era meio fechado, meio serão demais, assim, alguma coisa assim, carrancudo e tal. Carrasco. Carrasco, né? E aí o que é que acontece? Aí existe essa imagem, né? Porque assim, quando a gente chama assim o irmão, eu queria conversar com você aqui na sala de comunhão, aí os irmãos já se assustam. Eu né? já Porque, fico com medo, já vou orando. Já. Oxe, pai. poxa, já sei que vai ter alguma coisa aqui. Outro dia eu fui na casa de um irmão, mas minha esposa, aí é muito tempo que eu não ia lá, né? E tudo, um pouco antes dessa pandemia aí. Quando eu cheguei lá, aí a irmã, Jesus Senhor e tal, nós entramos para conversar com ela, fazer uma visita, e aí demorou um pouco, o esposo dela chegou, ele não sabia que a gente ia lá, aí ele entrou, aí no final, antes de a gente sair, a gente orou e tudo, eles ficaram tão alegres, aí ela disse assim, e meu marido, quando viu você aqui, chegou para mim assim, falou, foi que você aprontou dessa vez? O pastor apareceu aqui, deve ter sido alguma coisa. Eu achei interessante. Outra vez eu chamei um casal para almoçar comigo, né, em casa e tal, um casal de jovem, né? Aí eles foram almoçar comigo e tal. Aí mas ele estava todo sério, todo assim, parecendo que eu ia repreender ele em algum momento e tal. De repente, depois do almoço e tal, a gente se descontraiu um pouquinho, foi para a sala, começamos a conversar, eu comecei a procurar saber dele o que é que ele faz e tal, bater um papinho. Aí daqui a pouco a gente se despedimos e tal, aí ele fez, irmão Roberto, agora você para mim agora é diferente. Agora sim, A irmão impressão Roberto, que agora, eu tinha. a impressão que eu tinha, eu cheguei e fiz, mas Antes eu te conhecia só de ouvir. quem disse isso pra Mas você? agora os meus olhos. Falei para ele assim, por que você disse essa impressão de mim? A gente nunca teve contato. Nem nada. Talvez tenha sido por isso, né? A falta de contato. Falta de... A gente mesmo que é mais aproximação. próximo do Senhor, que está servindo, conhece o Senhor como uma outra figura, uma pessoa mais engraçada, às vezes um pouquinho... Rígido. Dá um puxão de orelha É quando verdade, precisa. quando precisa, Quem mas tem nunca que- levou? Claro, Você já claro. levou, Fabrício? Com certeza. Claro. E o engraçado- Isso ainda leva, viu? Ainda leva. E o Sou legal, discípulo. o legal é que se o irmão Roberto, você tem aquela impressão que ele é carrancudo, claro que ele não é hoje, graças ao Senhor, mas o irmão Fabrício é o contrário, é a florzinha de Jesus da igreja de Salvador. Não é bem. Roberto. É verdade. Ele é Conte dele. pra nós aí, Meu Fafá. amadinho, meu amadinho. Meu amadinho, todo mundo gosta dele. Não, mas todo mundo gosta do senhor também. Eu sei. Vem cá, Fafá, você teve muitas experiências assim de apertar um irmão? Na verdade, assim, isso já aconteceu algumas vezes, mas geralmente a gente tenta levar no amor,
pelo menos nas primeiras vezes, 1, 2, 3, e aí depois, quando não tem mais jeito, aí é na É a hora administração. do... Não, o bicho é Mais amoroso. Ó, rígido. 1, 2, 3 no 1, amor, 2, gente. 3, 70 vezes 7. Rapaz, viu? Então, Na juventude, eu imagino que você deve ter passado a adolescência, eu imagino, na vida da igreja Sim. em Salvador. Sim. E aí o irmão Roberto, nessa época, deve ter puxado a sua orelha também. Algumas vezes, né? Muito, Algumas vezes. Na verdade, isso de entender os irmãos responsáveis como pessoas mais rígidas, mais sérias, era porque quando nós éramos adolescentes, geralmente os irmãos eles eram mais rígidos conosco, com relação à roupa, com relação a estar na reunião, a não conversar. Então eles eram bem rígidos. Então todos tínhamos muito, muito medo, assim, às vezes, quando, por exemplo, o irmão Roque falava alguma coisa, o irmão Roberto. Aí nós ficávamos logo tremendo. Quando ele falava, preciso falar com você. Eita, deu ruim, Pronto. deu ruim, deu ruim. Aí a gente já E se a pensava. pessoa tinha culpa no cartório, aí já fica... meu pior amigo. Não era mais réu primário. Mas depois a gente percebia que, na verdade, eles eram grandes pais, né? Verdade. Assim, e sempre foram e continuam sendo grandes pais. Não, isso Pra a gente todos pode nós, falar. na nossa Isso isso a geração, gente de pode vocês testemunhar. a também. gente pode testemunhar, é verdade. Verdade. Apesar de que as pessoas talvez pensem porque elas não tenham contato direto. Depois Exatamente. que elas tenham contato direto, elas percebem que é mais amor e cuidado, né? Do que simplesmente ira. O zelo também, Zelo, às vezes. sim, com certeza, com certeza. Aí fica a dica, tenham contato com o irmão Roberto. Se aproxime. A gente tem algumas histórias meio... Meio. Você já viajou muito com o irmão Roberto, Fabrício? Você já teve não algumas muito. experiências? Não muito, É. não muito. Vocês viajam muito com ele? Teve algumas viagens da gente. Eu lembro de uma conferência. Foi onde, William? Conferência de jovens foi em Santa Bárbara, Tá, Manaim. Bárbara, Manaim. Sim, aquela foi a mais longa. O senhor tá lembrado? Sim, Rapaz, me lembro, a me gente lembro, tava me lembro, cansado ali naquele Sim. serviço. Cansado. Primeiro que a gente foi, nós fomos os primeiros a chegar, irmão Roberto. E os últimos a Foi. sair. E os últimos a sair. Quem serve é sempre assim. Pegamos a Kombi da igreja A para gente ainda foi em Lauro, ainda levar Sim, um som em Lauro. e buscar o som. Buscar o som de Lauro, Sim. levar o som pra Lauro, não foi? Foi. Depois a gente foi eu acho que foi na casa do irmão Menezes, não foi? Sim. A gente foi na casa do irmão Menezes, depois foi na casa do outro irmão levar o som. A gente descarregou o som lá. O som. Sim. A gente, para vocês que não sei se vocês sabem, mas a igreja em Salvador tem um cavalo branco, que é a Kombi. A Kombi, ela serve para tudo, para levar irmãos e para levar amontoado. Equipamento. E nesse dia a gente foi com a Kombi da igreja, né, irmão Roberto? Foi. Eu tava dirigindo cansado. Rapaz. Conta aí, meu irmão. Olha, autorizou, pode contar. Autorizou, olha, pessoal. O pastor Vocês autorizou. estão vendo que ele autorizou. A gente chegou do serviço e daí a gente estava muito cansado, né? A gente deixou o som tudo ali, tudo arrumadinho. No final da conferência. Esperando. Já a conferência acabou, todo mundo já tinha ido embora e a gente estava ali, né, com o som todo preparado. Não tinha pra- curtido nada. Nada, cansado. Aí pro cavalo branco só vir pegar a gente e ir embora. Só que o cavalo branco demorou um pouquinho. Aí foi que a gente fez, rapaz, tem uma piscina ali. Não curtimos. Vamos tomar um banhozinho todo mundo ali, já foi embora. Meia hora, que eu sei que o irmão Roberto pode demorar mais um pouquinho. Aí antes a gente ele nem sabe que a gente tomou banho. Aí a gente foi na piscina, tomando banho. Daqui a pouco, quem chega, rapaz? A gente na piscina. O irmão Roberto. Eu disse, tipo, agora deu ruim. Agora a gente falou, Agora "Eita, deu ruim." velho, agora Ele estamos acabados. deve estar cansado, deve Puxa, estar... ele vai brigar com a gente porque a gente tá no bem bom Eu aqui. chego cansado para ir levar vocês e vocês. Ele chegou, olhou pra gente. Tem uma roupinha aí pra eu tomar banho? O homem caiu na piscina com a Sem gente. dó nem piedade. No final, a gente que tava. Bora, irmão Roberto, Rapaz, bora ficar mais um pouquinho eu aqui, já rapaz. vi, eu já vi nado bom, mas o homem nadava. Borboleta, gato, cachorro, não tinha nada. Não tinha Eu acho que nada. se eu não me engano, eu acho que eu ganhei no mergulho para alguém. Ganhou Foi. pra todo mundo. Todo mundo Teve ganhou. competição. Ganhou Competição pra de todo mundo. mergulho. O homem ganhou É. de todo mundo. Eu não sei mergulhar, né? Dei aquela. Aquela desdobrada. Mas o homem entrava no espírito e ficava 10 minutos. Aí é mentira, aí é mentira. Rapaz, e daí a gente pegou, não foi, Roberto? Depois que acabou Foi. aquela comunhão. Poxa, aí gente- foi ruim, porque eu me cansei muito ali. Foi, Foi, rapaz. foi, ali, irmão Roberto. Roberto tava Aí muito foi cansado. pior para vocês, porque eu Verdade. tava muito cansado, comecei a dar uns cochilozinhos. Rapaz, Dirigindo? Opa, chegou, ficou ofegante. o Jean não sabia dessa dificuldade que o irmão Roberto tem de, quando tá cansado, viajar e meio que dar uns cochilos.
E a gente colocou ele para ir na frente da Kombi com o irmão Roberto. Para não deixar eu dormir. Aí, só que ele não sabia. Quando a gente saiu, eu disse, ô Jean, o irmão Roberto às vezes dorme, viu? Ele, Como assim? Como assim? Ele dorme? Às vezes dorme, eu esperava que não fosse numa curva, né? Aí, dirigindo? Sim, dirigindo. Inclusive, já sofreu um acidente. Não foi, irmão Roberto? Verdade. Como foi? Conta Como foi essa esse história acidente? mais Eu ou estava menos. servindo, indo para verdade. servir o Senhor lá em Retirolândia. Estava começando testemunho lá e a gente ia toda semana, ia uma equipe diferente para lá. E foi meu dia de ir, mas eu estava realmente muito cansado também nessa véspera de viagem. E aí, mas cansado, estressado mesmo, cansadíssimo. E aí ia comigo, mas eu tinha que levar o irmão Claudemiro, né? Claudemiro tinha que ver lá, porque ele ia migrar para aquela cidade, né? O irmão Claudemiro ia ter que migrar para lá. Sim. E aí eu tinha que mostrar para ele a cidade, apresentar os irmãos de casa em casa, as pessoas que estavam já, os contatos que já tinha na cidade e tal. Então eu não tinha ninguém para ir com ele, para levar ele, e ele não dirigia naquela época. Né? Ele dirigia, segundo ele me disse que dirigia, né? Mas eu não sabia a experiência dele de direção Sim. como era. Então eu disse, pelo menos tem um motorista aqui, pode... Antes eu dormi, não queria acordar. Se eu cansar, se eu cansar, eu passo para ele, né? Aí a gente viajando, quando já estava avistando a cidade lá embaixo, assim, né? Aquela retão que você vê a cidade lá embaixo, é o pior para quem dirige, né? É Quando você está cansado e que você pega um retão, assim, que você está vendo já a cidade chegando, você pode realmente cochilar. Porque você descontrai, você perde um pouco mais da atenção. Aí eu comecei a dar uns piscar de óleo, ele já me conhecia, né? Aí ele olhou para mim e fez, Roberto, não está piscando, tá com sono, meu irmão? Aí eu cheguei e falei assim, rapaz, estou um pouco cansado, mas a cidade já está ali, já estamos chegando, né? Ele, não, mas vamos conversando. Aí eu falei assim, não, então é o seguinte, eu paro, você já está perto, você leva. Ele fez, não, eu dirijo, mas só dirijo dentro da cidade. Na pista eu não dirijo, não, na estrada. Aí eu disse, tá bom. Ele disse, não, mas eu vou conversando com o irmão para o irmão não cochilar. Aí eu conversava, eu falava 2 palavras, ele tomava a minha palavra, falava tipo assim... 10, 4, 5, 10, 15, 20 palavras. Assim. Em vez de ele deixar eu falar mais para não dormir... Que foi a sua estratégia, Jean, quando estava voltando. Ele começou a falar muito e o que aconteceu? O falar dele acabou meninando, eu dormi. E quando eu percebi... Já estava querendo dormir, ele falando. Quando eu percebi, a voz do voz irmão do Claudemiro Claudemiro é é linda. diferenciada. É linda. Ah, tá explicado. Então, É verdade. e foi mais linda quando a gente estava descendo de espinhadeiro com 7 metros de altura, ele gritou, oh, Senhor Jesus! Com aquele vozeirão bem no meu ouvido, aí Ó Senhor Jesus. bem forte. Foi na hora que o senhor acordou. Aí eu aí ele tentou puxar o volante para voltar para a pista, mas eu não podia, senão o carro ia ser pior. Aí eu não deixei, eu segurei firme. Aí já estava descendo de espinhadeiro lá, uns 7 metros de altura lá. Misericórdia. Rompemos uma cerca lá embaixo, já de arame farpado. Mas ninguém se Demos de machucou. fundo numa roça, Misericórdia do num Senhor. negócio. Graças ao Senhor, ninguém se Não, machucou. graças a Deus ninguém se machucou. Amém. Ficou bem. Mas depois daí, aí foi o senhor que falou assim, olha, tô te advertindo. Isso mesmo. Sim, Durma sim. mais no volante não, mas aí teve essa aí. Vocês me cansaram na Mas piscina, vocês fizeram eu nadar, vocês fizeram eu mergulhar, vocês Sim. fizeram... Competição. O interessante que Competição. vocês fizeram foi assim, tem uma roupinha pra mim. Opa. Não, eu fui voluntário, eu que quis dar um mergulho E com você. o problema é que a Jean veio, né? Veio de lá cantou o inário, o suplemento todo, começou a entrar nos corinhos de fogo da Assembleia. Meu amigo, foi porque aí eu entrando- já tava vendo que já tava pegando. O sono, independente do hino, já tava pegando. É. Eu falei, não. Mas você não deixou ele cantar e falar? Não, Claro. era a força dele cantar. Ele pediu hino. Ele Até- pediu, eu tinha que lembrar aqui no meu repertório aqui. Ele pediu hino. Até que a gente chegou ali perto de Lauro de Freitas, se eu não me engano. Sim. Aí tem uma sinaleira lá, né? A sinaleira fechou, a Kombi parou, Minha garganta secou. o sinal abriu, os carros começaram a ir e a Kombi parada. A gente olha Pode pro seguir, lado. irmão Roberto. Pode Irmão seguir, Roberto? irmão Roberto. Irmão Roberto? Irmão Roberto. Você tinha parado de conversar com ele. Foi justamente nesse Foi eu momento, dormi papai. no sinal vermelho e só acordei no sinal verde. Eu sei que dessa Depois que já vez- tinha um bocado de tempo, né? Que os carros já Mas estavam agora o senhor saindo. está evitando dirigir, né? Agora, principalmente Não, com cansado. quando eu vou para longe, eu só dirijo com o motorista do meu lado. Irmão Sim. que sabe dirigir, né? E o pior é que da gente, ninguém sabia Ninguém dirigir. sabia dirigir. Ninguém ninguém sabia dirigir. E ainda aconteceu. A gente chegou na casa do Menezes. O irmão Roberto parou a Kombi. E lá um condomínio, né? Tem aquele paredão e tem a guarita. Sim.
E a gente não sabia o número da casa de Menezes, nem estava conseguindo ligar para ele, nem para a esposa. O telefone estava foi dando mesmo. problema. Aí a gente foi lá, o irmão Roberto já estava meio cochilando, ele abriu o olho assim, o portão abriu para o morador sair, ele olhou assim pra gente, é agora, bora invadir! Botou a mão no câmbio. Invadiu a residência do irmão Menezes. Era a casa dele, entendeu? Mas só que ele não sabia qual casa ali. Ah, ninguém sabia, ninguém conseguia falar com o Menezes, ninguém sabia qual era a casa para apertar o Ele fone. botou- Abriu o portão e disse, vamos entrar agora. Uma porta se abriu no Senhor, uma porta se abriu no Ele Senhor. imaginou a primeira porta. Botou a mão no câmbio, a Aí gente eu segurou, não, aguentei irmão, aqui, velho. eu aguentei. Não, irmão Roberto, que o rapaz não te conhece, não vai deixar entrar. Não, eu digo, bora, rapaz, a gente disse que nós somos conhecidos. Não, o mais engraçado é que a portaria é aquele negócio de número, né? É, do 1 ao 9. Imagina E aí- quantas combinações dá pra fazer com Mas 9 números. Aí Daniel foi lá, desceu, né? Vou tentar aqui. Aí ele, tenta outro. Tenta a sorte. Foi tentando vários. Vamos que a gente vamos vai chamar chegar várias lá. pessoas. Aí Vocês uma não dessa vai pensaram atender. em ligar para o Menezes, não? A gente estava Não tentando. conseguia Por falar. incrível que pareça, Deus honrou. Deus- Rapaz, Deus Deus é. honra. Deus Deus é. honra os seus profetas. Nós tentamos várias combinações de números. Bota 106, 105, Aí 102. no 600 e pouco, a gente Foi. chegou em algum lugar. É, mas aí era só uma dica, porque eu conheço lá bem, é só o 6, é a casa 6, você apertar uma mas vez. a gente não a sabia. gente foi ver se- vendo a aí? gente que foi homens de pouca fé. Pouca fé, é O verdade. Roberto foi Aí lá uma outra pessoa atendeu e aí disse o número encaminhou pra correto da gente. casa do irmão Menezes. A gente empurrou 2 litros de café pro irmão Roberto. Rapaz, não. Naquela É, eu falei, mole, de irmão logo de Roberto, frente para Salvador, esses meninos ficaram com tanto medo assim de mim, que eu tava mal mesmo, tava cansado. Né? rapaz. Depois de uma competição, depois Foi. de piscina, então... E foi puxado, né? Mas é uma porque- experiência maravilhosa, depois que passa. Depois que passa, mas na... E Emily, que é a filha do irmão Roberto, tinha avisado pra gente. Disse, olha, cuidado que meu pai dorme e às vezes dorme de olho aberto. Eu disse, pronto. Como é que Isso eu a nunca gente tinha vai visto, não, saber? É mesmo, irmão? Essa foi muito Na sua, boa, foi muito boa. na sua juventude, você teve algumas aventuras assim de viagem, Fabrício? Assim, com o irmão Roberto, não, mas algumas interessantes, porque aqui, não sei se vocês se lembram ou se alcançaram isso, eu sou de uma geração que nunca foi para a estância de avião. É Então, mesmo? nós sempre fomos para a estância, para as conferências de ônibus. Só fala um pouquinho mais perto, tá? É, Isso. Valeu. Sempre fomos à estância de ônibus. Então, todos os anos nós locávamos cerca de 1 ou 2 ônibus e íamos à conferência. Verdade. No entanto, geralmente nós gostávamos de baratear um pouco. O que é Então, baratear? Eu não sou baiano, então... Baratear é pegar um ônibus ou uma lotação que é mais em tornar mais conta, barato. tornar Eu já mais pensei que era uma barato. gíria. Pronto, é tornar mais barato. E aí, o que aconteceu? Nós não conseguimos chegar na estância, evidentemente naquele período, que era que começava a estância, porque o ônibus quebrou mais de 10 vezes. Pra vocês terem uma ideia, nós tivemos que trocar de ônibus lá em Minas Gerais. Então, nós caminhávamos, andávamos 150 quilômetros, o ônibus quebrava. Agora, era um momento muito bom, porque nesses momentos nós orávamos mais, desfrutávamos mais, cantávamos mais louvores. Não havia murmuração entre nós. Que bom, velho. Tudo Era jovem. tudo jovem. Aí era E super quantos divertido. irmãos cuidando dessa galera? Eram vários. Inclusive, os irmãos responsáveis, na época, Roberto já cuidava, mas nós tínhamos outros irmãos também. Então, Tinha um casal de irmãos. Tinha um casal de irmãos que jovem, mas já maduro. já mais maduro, que ia isso, também. que servia e ele sempre Cuidado nos nunca acompanhava. faltou, né? Cuidado Não, nunca não. faltou. Sempre ia um casal, pelo menos no mínimo um casal de irmãos mais maduros que iam nesses ônibus e orientando e tal. Sim. Então, assim, era bem divertido. Sempre foi Todo muito mundo, divertido. os irmãos espalhados ali no ônibus. Os irmãos espalhados, Sim. geralmente as irmãs... Já sabia o quem irmão- eram os casalzinhos pra manter É, separada. Sempre separava. Sempre irmãos de um lado, irmãs de outro. Perfeito. Não havia essa mescla, não. Havia sempre esse rigor dos irmãos, esse cuidado, que foi Amém. muito importante para a nossa geração. Tinha cuidados assim, por exemplo, quando falava assim, você precisa levar o jovem para sua casa, né, para ficar mais juntos, ter mais comunhão, né? Se você quer que os jovens sejam ajudados, edificados, então você precisa abrir sua casa para os jovens. Isso eu confirmo que é uma verdade, né? Sim, sim. Porque antes de eu casar, eu também fui jovem, 20 cheguei na vida da igreja. Bem Eu novinho. me converti novo, cheguei na vida da igreja com 23 anos, já era convertido. Então, assim, eu não tinha para onde ir, assim, eu saía de casa e ia para casa de algum irmão. Geralmente morava aqui, onde eu moro aqui na minha região, Cidade Baixa, morava alguns irmãos responsáveis aqui, eu sempre ia para casa deles na época. E ficava
tendo comunhão e tal. Então, assim, comunhão nos salva, né? Sim, Comunhão nos sim, salva. sim. Verdade. Então, o que acontece? Mas a gente percebe o seguinte, poxa, toda vez que eu chamo, como vocês falam, a galera, é o dia dos irmãos, né? A gente chama os irmãos vêm, né? Isso. Vem irmãos, irmãs, irmãos, Isso irmãs, irmãs. Mas, rapaz, essa turma não gosta de vir, porque naquela época não é como hoje, que você faz uma comida, você faz... Era só Sim, palavra, sim. pegar os livros para ler, me dar mensagem. Então, essa aí não era muito atraente para os jovens, né? Mas os jovens sempre indo, sempre indo, sempre indo. Aí depois o irmão falou, mas Roberto, você não está percebendo não que sua casa está se vendo de ponto de encontro, rapaz. Ô, Senhor. Aí isso é mesmo, eles vão para lá, porque fulano está interessado em Cicrano Ah, está interessado em Bertano, você Bertano está interessado em entendeu, gente? Bertano. Rapaz. Aí, entendeu? Então acaba tudo. Mas era tudo muito Aí, saudável. nós- só que a gente faz assim agora, então eu já sei, vamos chamar só os meninos. Do grego, estratégia. Agora sim. Muito Vocês querem ser edificados. Fabrício, pai. mas foi muito proveitoso. saudável. Isso, era muito saudável, todos os nossos contatos. E o que o Roberto falou é muito real. A vida da igreja, ela tem um sabor diferenciado. Sim, sim. Tem uma essência da vida da igreja, que é esse contato que nós temos, desde jovens com adolescentes, os jovens entre si, essa permanência, essa constância de convívio e, sobretudo, esse convívio que nos leva à palavra. Isso faz uma diferença enorme. Desde a nossa época de juventude, nós nos reunimos aqui nesse local, dormíamos aqui, os meninos. Nós líamos os livros normais da vida da igreja juntos, nós compartilhávamos, brincávamos bastante também. Imagina. Apanhávamos muito do irmão Roberto. Havia sempre uma cobrança. Agora eu uma entendi, rigidez. agora eu entendi. Mas De onde nós veio. sempre estávamos juntos, desfrutando do Senhor. E isso manteve uma boa parte da nossa geração ali unidos e servindo ao Senhor até os dias de hoje, graças a Deus. Muito bom. Isso é Sim, sim. Como foi para você essa experiência de realmente os irmãos assumirem na sua vida? Eu tenho uma empatia por ter passado por uma situação um pouco parecida, mas os irmãos terem realmente assumido uma parte de orientação na sua vida muito importante e num período muito importante da sua vida ali. Sim, com certeza. Eu até poderia dizer que sem os irmãos da vida da igreja, eu não seria quem sou hoje. Sim. Sem a igreja, sem os irmãos, sem o cuidado dos irmãos, dos presbíteros, dos diáconos, porque eu perdi meu pai cedo e toda a orientação de faculdade, de casamento, tudo veio através da orientação desses irmãos que estavam à nossa frente. Então, eu considero esses irmãos, Roberto, o Antônio Roque, Romildo e vários outros, como verdadeiros pais. Eles orientaram desde a escolha de universidade, faculdade, a dar a bênção para o casamento, a orientação com relação a melhores bairros para morar, ao momento de como servir ao Senhor, a manutenção da consagração, ao acompanhamento durante o período de faculdade, a ligação. Então, assim, por exemplo, tem o irmão Romildo, que a maioria dos irmãos da Igreja de Salvador conhecem, que é sempre, até hoje, assim, o cuidado de ligar pelo menos uma vez na semana para perguntar, e aí, como é que você está? Isso é fantástico, isso é muito bom. E isso é o que nos mantém na vida da igreja com esse sabor de amor, que é o amor de era Deus. Era tão bom isso, porque você tem uma ideia, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa resgatar, né? Resgatar, como fala o Herder, resgatar o labor de amor? A essência, né? A essência. Como é que ele fala? Intelectual falando licença, até falou que ia me perguntar. Essa falando licença fala como é. Tradições. As tradições, Paulo fala das tradições, né? Isso. Aí o Fabrício vai responder essa. Aí o que acontece? Sobrou para você. Aí era assim, se tornou uma tradição, porque assim, se a gente falasse assim, fulano está interessado em Cicrano, mas se assim, os irmãos responsáveis não estão abençoando esse aí, não está abençoando. Aí, meu amigo, a coisa não andava. Não ia, os irmãos ficavam atrás da gente, tal, de vez em quando, tava esperando a bênção, querendo a bênção. Se a gente dissesse não abençoou, nem entrava. A irmã não ia, a irmã... Exatamente. O irmão ainda era meio cabeçudo. Meio insistente, o irmão era meio insistente. Às vezes o irmão... Teve irmão de me chamar, aí vinha passar e chamava, irmão, depois da reunião quer ter comigo, irmão, olha, eu estou interessado na irmã fulana, eu não sei porque que os irmãos
estão querendo, porque a gente sabia ver que o irmão às vezes escorregava demais, não estava muito na reunião, Sim. estava muito envolvido com trabalho, com escola, com Aqui tudo. não Assim, a gente tem não essa, sabia, não ia ver aquele irmão vacile, assim, não. muito. E a irmã, às vezes, era uma irmã muito dedicada, muito fervorosa, muito dada para o Senhor. Então a gente ficava assim, meio inseguro de dizer assim, eu abençoe, e depois esse irmão descambar, alguma coisa assim. Então aí aí ele falava assim, irmão, estou aqui na igreja, eu sou um irmão e tal. A gente, meu irmão, vai orando ao Senhor, no tempo certo o Senhor vai abençoar você, vai confirmar. Aí era assim, agora quando a gente dizia assim, também dizia, está abençoado, pronto, aí. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa, porque hoje, assim, parece que os jovens não estão mais, né, Fabrício? Não estão mais ligando para essa bênção da liderança, né? Irmão conhece uma irmã de outra localidade, ou até da mesma localidade, já vão se tendo a sua comunhão, né? Só vem para avisar Por mesmo. exemplo, eu mesmo, antes de ter comunhão com a minha esposa, eu tive que ter comunhão com os irmãos responsáveis da época, né? Eu fui ter comunhão com ele, ó, irmão, eu estou tendo sentimento pela irmã Cristina, irmão. Esse pai, Ó. eu abençoo. Se bateu a mão e alisou, já foi. Significa que você pode casar. Aí eu falava individualmente com outro irmão para ver, né? Aí outro irmão, aí ele, rapaz, puxa, que bom, aquela irmã, ó, preciosa. Aí, ó, Esfregou ali. falava com outro dizia assim, então, não tem demora não, vamos fazer logo o seu casamento. Olha aí. Faz logo esse casamento logo. Porque Aí também eu vocês sempre também eram no mesmo nível, né? Tipo, ao serviço, né, irmão Roberto e Cristina? Tava sempre ali, se dando, ela também se dava e tal. Então, os irmãos, Sim. né? Parece que quando Então, Fica a dica, hein? a dica para os jovens da igreja. Se quiser, pelo menos em Salvador, Em a Salvador. autorização dos irmãos tem que ser um jovem saudável na igreja. Exatamente. É isso. não é uma regra, né? Mas assim. O ideal, né, irmão? É o Roberto? ideal. Sim, é o sim, ideal perfeito. que a gente tenha realmente um viver normal, né? É o princípio, né? Viver normal. É o princípio. E vocês não imaginam a quantidade de bênção que advém dessa obediência, dessa submissão a essa orientação, porque geralmente os irmãos querem o melhor para nós, né? Então, é muito abençoador quando você leva uma questão pessoal, isso é uma questão de casamento, mas existem outras situações que você traz para comunhão com os irmãos e de repente o Senhor faz jorrar a sua luz. Amém. E ele dá um caminho e então você consegue prosseguir. Não é que os irmãos que estão à nossa frente, os presbíteros, eles são os direcionadores da nossa vida. Não é isso. É a comunhão, é a essência de vida, é a relação de amor, que é uma característica muito legal da vida da igreja. Que gera justamente uma solução, porque às vezes a gente está numa situação sem solução, né? Verdade. Está passando por um problema lá, sozinho, está sofrendo sozinho e não consegue ajuda de ninguém. Exatamente. Aí, às vezes, quando você procura os irmãos para dizer, irmão, está acontecendo isso no meu trabalho, estou sendo perseguido pelo meu chefe, não sei o que é que eu faço mais. Então, tem um colega meu que me pirraça direto, dependo dele, que ele é responsável do setor, eu não sou responsável do setor, e ele quer que eu minta, ele quer que eu diga isso, quer que eu diga aquilo. Eu fico sem saber o que fazer e tal. Eu não estou querendo entregar ele também, porque não é bom, porque aí vai prejudicar ele, vai perder o emprego, então vai ter problema com o meu nome, ele vai ficar com mais raiva de mim ainda. Então, assim, tem situações que a pessoa às vezes está ali, não sabe. Então, na comunhão, como diz, na sua luz vemos a luz. Isso mesmo. A coisa abre, né? Então, assim, não tenham pavor de liderança, de irmão responsável, não, que eles estão aí para ajudar. Amém. São amém. pais, são mães. Tranquilão. Olha, tremendo ali. Olha, inclusive, eu cheguei no trabalho de Jean, tomei um susto, rapaz. Eita, peraí, eu quero Essa, saber eu dessa vou, história. conta aí pra essa eu gente. vou contar. Eu quero saber dessa história. Olha só, eu chego, né? Minha filha estava lá servindo ao senhor lá na Europa, né? Estava né? Onde tem Tava lá na o Espanha? Barcelona, como é? Tava na Espanha, Na Espanha, ela, estava não? na Isso. Espanha, servindo lá na Espanha. E ela precisava de um documento internacional, né? Como É a ela- apostila de raia. a apostila de raia. Isso. Ela precisava desse documento internacional. Eu fui procurar esse documento, tudo. E aí ela falou assim: agora, meu pai, só tem que levar na faculdade, tem que levar no cartório para reconhecer minha firma, tudo direitinho. E para eu dar entrada, que ela, quando ela voltasse, ela ia ter que entrar na faculdade. Então, ela tinha que dizer que estava lá no exterior. Isso. E também esse documento servia para ela também lá no exterior, né? Para ela estudar alguma coisa assim, pelo menos provar que ela fez o curso aqui em Salvador. Para eu mandar para ela lá. E aí eu falei assim, não é, aí eu descobri que não é todo cartório que dá esse carimbo. Tem alguns. Né? É o apostilamento. Eu não sabia disso, é um apostilamento. Aí ela falou para mim,
Jean, no cartório que Jean trabalha, faz isso. Eu digo, então Jean está lá. Vamos buscar o Jean. A coisa vai ser fácil. Você vai chegar lá, meu irmão, Jesus, o Senhor, Jean, estou aqui, trouxe a apostila de minha filha aqui para você dar o coisa. Aí eu cheguei lá e tal. O senhor foi todo alegre. Todo alegre. Quando eu subi e tal, tinha uma escadinha, subi. Quando eu cheguei lá no coisa, eu vi Jean lá no balcão, né? Se aí animou? eu cheguei perto do balcão, já todo risonho, ele todo sério para mim. Pois não, senhor? Aí eu disse... Fingiu que nem eu conhecia pensei, o irmão Roberto. Como o Jean gosta de brincar muito, eu disse assim, esse camarada tá brincando comigo. Esse irmão tá gozando com a minha cara. Aí ele chegou, todo sério, pois não, senhor? Eu falei assim, trouxe a apostila de minha filha aqui para... aquela apostila, eu vim trazer um negócio, ele, apostila de... Né? Apostila de raio. Apostila de raio. Eu falei assim, exatamente, é isso aí. Aí ele, senhor, um momento... Vou dar uma ficha pro senhor aqui, viu? Olhei para as cães, preferencial, claro. Vou dar uma preferencial pro senhor aqui e tal. Aí eu fiquei olhando para ele, eu achei que ele tá falando sério. Aí ele, vou dar uma ficha preferencial pro senhor, Aí eu peguei a ficha e fiquei para ele. Não, o senhor pode aguardar ali sentado, por favor. Aí eu... Deu um gelo no presbítero. Eu digo, poxa, esse aí é o mesmo? Será que ele não me conheceu? Não é possível. Aí, quando chegou numa reunião de jovem, eu falei assim, rapaz... que o trabalho Que não faz na vida tratamento da pessoa. todo jovem tem que trabalhar para ganhar uma seriedade. Seriedade, responsabilidade. Tá vendo, rapaz? Eu mostrei o meu valor ali, mostrei o meu valor. Não, eu não sou fácil, não. Foi, depois quando ele preparou, me entregou, senhor, aqui, tá tudo pronto aqui, tal. Ficou com a vontade de falar assim, Jean, sou eu. Eu falaria. Sou eu. Jean, sou eu. Não é possível, Jean, mesmo, rapaz? Eu quase pergunto o nome dele, só pra Como é seu nome, Qual senhor? o seu nome, senhor? Foi uma experiência muito boa. Muito Que boa. legal, que bacana. Muito bom mesmo. Perfeito. Ô, irmão Roberto, uma outra coisa. A gente sempre vê o senhor servindo muito e a gente sabe que o senhor tem muita experiência, inclusive naquela época servindo ali junto do irmão Dong. Como foi essa experiência de ter vivido ali ao lado dele e ser aperfeiçoado com ele? Como era que funcionava a dinâmica, as comunhões? Olha, o irmão Dong não era fácil, não. Ele dava risada, ele é brincalhão, mas ele é muito sério nas coisas do Senhor, muito sério mesmo. Eu me lembro que uma vez teve uma conferência no Rio de Janeiro, né? E naquele período, o irmão Dong começou a nos ajudar a não criticar os irmãos que não reúnem conosco. Sim. Ele falou que não se critica irmãos que não se reúnem conosco, porque na vida da igreja, nós começamos na vida da igreja muito radical no aspecto assim. Por exemplo, nós somos os melhores, nós somos os certos, e aí criticava, né? Tipo assim, denominação tal, aquela coisa assim, batia muito. Então, quando a gente ia falar da igreja com alguns cristãos, né? Então, aí ficava uma imagem assim um pouco tanto manchada da vida da igreja, como que a gente é aquela pessoa que critica, que desfaz. Então, o irmão Dong nos ajudou muito aqui na América do Sul, para que nós não criticássemos ninguém, não criticássemos. Se a pessoa é pastor, a gente chamasse de pastor, né, que se ele gosta de ser chamado de pastor, a gente chama de pastor, sempre assim. Então, foi uma orientação muito boa que ele deu. Né, e naquela época se começou isso aí, os irmãos a entrar nessa... Os ramos de José, né? Ganhando essa visão, né? Ainda mais que a gente ia sair para bater, né, de porta em porta, ia sair com expor livro. Então, assim, houve muitas orientações. E aí o irmão Dong deu uma conferência no Rio de Janeiro. E eu fui para essa conferência no Rio de Janeiro, e aí o irmão Dong falou sobre o verdadeiro jejum, que é o verdadeiro jejum. Né? Foi uma mensagem muito boa em Isaías. Ele falou que o verdadeiro jejum não era necessariamente você deixar de comer, deixar de tal. E eu não sabia, naquela reunião do Rio de Janeiro, os irmãos da igreja no Rio tinham convidado vários visitantes que não eram da vida da igreja. E quando o irmão Dong terminou de dar a mensagem e tal, eu levantei e falei assim, irmão, assim, eu fiquei... Claro, agora ganhei uma visão do que é o verdadeiro jejum e tal, soltar as ataduras das pessoas, tal. Comecei a falar alguma coisa como ele falou, né? Ele foi detalhando muito rico que era o jejum. E aí eu cheguei e falei assim, inclusive teve um caso de uma irmã da Assembleia de Deus, de um grupo cristão, Assembleia de Deus, que ela me procurou quando eu estava pregando o Evangelho, falando que o pastor marcou para todo mundo jejuar a semana, e tal dia todo mundo ia que estar tal hora lá para entregar o jejum, e ela jejuou e tudo, mas quando ela chegou lá, chegou atrasada, uma meia hora,
e fecharam a porta e não deixaram a irmã entrar. Então, isso, o verdadeiro jejum não é isso. Mas Aí o irmão Dong, depois, assim que eu sentei, o irmão Dong levantou. Eita, Uau. ao vivo. Ao vivo e a cores. Levantou, e aí levantou com ele, se eu não me engano, foi Esdras. Levantou junto com ele. Ele, quando eu não prego para criticar ninguém. Eita. Eu prego a palavra de Deus. Nós precisamos compartilhar na luz e tal. Rapaz, eu procurei um lugar para me esconder assim. Roberto foi sentando aos pouquinhos. Abriu um buraco assim. Já entendi que eu agora. só deu vontade de me afundar naquele buraco ali. Aí eu dei um fora aqui, rapaz. Aí depois eu terminou, quando estava. Aí ainda estavam os irmãos compartilhando lá e tal, ainda estava, né? Aí eu fiquei assim, demorou um tempo, uns 10, 15, 20 minutos. Aí eu disse, rapaz, vou aqui no banheiro, vou usar o banheiro aqui. Aí fui no banheiro. Quando eu estou indo para o banheiro, quem tá vendo do banheiro, irmão Dong? Eita. Aí ele olhou para minha cara, aquela risadinha. Só aquela risadinha que ele deu para mim, peguei. pronto. Entendeu agora, Tô né, bem, Roberto? tô bem. Era risadinha assim, você entendeu, não entendeu? Vai, não pequenes mais. Ele passou por mim e deu aquela risadinha. Agora, vocês sabem que o irmão Dong, ele veio muito aqui, ele amava muito Salvador, né? Muito, muito. Vinha para todas as conferências aqui. E teve uma oportunidade que o serviço de som, a gente não estava muito Alinhado, entrosado, não. estava muito alinhado. Né? E aí o irmão Dong, geralmente, ele começava a compartilhar naquela conferência que foi aberto, assim, e bastante quente. Depois até os irmãos falaram pra gente como é que vocês colocam o irmão Dong assim num lugar quente desse. e tal. E aí o som não funcionava muito direito. E aí o irmão Dong olha assim para a região do som e aí já começa a falar, né? Inclusive, os irmãos precisam ser aperfeiçoados. Imagina, Rapaz, uma conferência enorme, todo mundo olhando e aí você começa, ai meu Deus, e agora? E o serviço? Então assim, e não era só isso também, mas era também de uma forma encorajadora. Meu irmão Dong sempre encorajava os irmãos Sim, perfeito. a servir. Inclusive, eu me recordo de várias oportunidades em que o irmão Dong falava assim, não tenham medo de errar, eventualmente vocês podem cometer e vão cometer os erros, mas a partir daí a gente tem a oportunidade de se arrepender, Amém. a gente tem a oportunidade de ganhar a luz do Senhor e tem a oportunidade de crescer. Isso mesmo. Então era sempre muito encorajador. Agora, vocês sabiam que o Roberto, ele coordenava lá o serviço de Recepção na de estância, né? recepção na estância. Ele era o servidor mor lá da... Porteiro do reino. É, o porteiro do reino. Era Pedro. Era Pedro, é verdade. Agora, Momento Terezinha aí. você sabe que lá na estância, eu sou da época de jovens que lá na estância, quando dava o horário, a gente tinha que chegar lá na Sim. estância, então tinha que ter um horário certo e os jovens, por exemplo, os homens, não podiam usar bermudas. Sim. Então, baiano, aqui, calor, né, aquela coisa assim e tal, mais livre e tal, a gente tentou entrar de bermuda. De bermuda. Quem disse que deixaram? Meu Não deixaram. E o irmão Roberto era o chefe. Não, eu até tentei apelar pro irmão Roberto, mas aí ele fez tipo que Apelou Jean. Pois não, olha senhor. Ele fez, pois não, quem é esse jovem? Quem é esse Qual o adolescente? seu nome? Não está com as vestes apto. nupciais. Não está. Volta aí. O irmão Roberto aí, ó. Já barrou muita gente, irmão Roberto, Na ali. justiça. Já eu servi na recepção no antigo local de reunião, né, que era hoje é o centro de convivência lá convivência, né? na nossa estância, Árvore da Vida, e também servi no novo auditório, né? Sim. Fiquei servindo os dois, fiz a transição, foi muito boa. Mas a gente tinha muito também, pelo menos não era só com os irmãos não, com as irmãs também, porque assim, a questão das irmãs é roupa, né? Roupa, às vezes quando Sim. conferência principalmente de fevereiro, para o período mais quente e tal. Setembro, às vezes setembro também faz muito calor. Então, assim, tinha esse problema muito de roupa. Eu me lembro que uma vez eu orientei os irmãos que se tivesse uma irmã com uma roupa inadequada, que evitasse o irmão ir lá falar para a irmã isso. Chamasse uma irmã, Sim. né, do serviço de recepção e a irmã conversaria, que é melhor uma irmã conversar com a irmã do que um Sim, irmão sim, entendo. falar sobre isso. E daí o irmão, alguém estava sentado num banco e estava sendo incomodado porque disse que tinha uma irmã com a saia curta sentada na fileira dele. E aí acho que ele chamou o irmão da recepção e falou com o irmão. Aí o irmão chamou uma irmã. A irmã foi lá, chamou essa irmã que estava sentada um pouco distante dele, não sei se na mesma fileira, que dava para ele ver. E aí
Aí a irmã levantou, foi lá, quando conversou com a irmã, voltou, sentou. Aí o irmão tornou a falar com ele. Aí ele falou com a irmã. A irmã, ela levantou, veio aqui, veio conversar com ela mostrou, nada pequeno, a saia dela está Normal. normal. Sim. Só que parece que quando a irmã sentava, a saia da irmã subia, né? Subia, e aí me chamaram para resolver um problema desse. Aí eu falei assim, aí eu chamei o irmão e a irmã falou assim, não, irmão, não há problema nenhum. O tipo de saia dela é que é assim, né? Porque eu acho que existe esse tipo de saia. Quando a Eu irmã, não entendo. A irmã senta, a saia sobe um pouco, né? Mas eu não posso dizer que ela não está, quando ela levanta, a saia dela não está chamando a atenção inadequada. Aí o irmão olhou para mim, aí, Roberto, que eu pode fala pro irmão. Mudar de lugar. Mudar de lugar, sai E daí, vai resolve. procurar outro lugar. Nem Salomão, com toda a sua glória, Teve dos tanta bebês, sabedoria. Acontecia de tudo, por exemplo, quando os irmãos entram no local de reuniões, as irmãs principalmente, qualquer um que entrasse com um livro assim, uma Bíblia aqui assim, a gente já sabia que aquele crachá poderia não ser dele, né? Tinha tráfico de crachá. Esse negócio. Então, assim, por exemplo, porque às vezes a conferência começa e dá um primeiro dia ninguém usava crachá, né? Primeiro dia é livre, né? A orientação da administração era essa, deixa livre, porque não tem como você... Se ambientando. Agora, de manhã. Agora, a partir da reunião de sábado à noite, que é a segunda reunião, todo mundo é obrigado a portar crachá. Mas ainda tinha irmãos que, às vezes, não chegava de tarde, não conseguia contactar o irmão responsável da sua localidade que estava para distribuir. Então, era um negócio sério, mas a nossa orientação era essa, eu era rigoroso. Olha, se o Herda disse que não entra, se a administração disse que é todo mundo com crachá, é com crachá. Então, aí o que acontecia é que muita gente pegava um crachá antigo da outra conferência passada, ou pegava de uma criança emprestado, mas os irmãos querem desfrutar São Jacó, né? E aí botava a Bíblia aqui assim na frente, né? Punha a Bíblia aqui assim no peito e ia entrando. E aí, depois de um bom tempo, eu descobri essa aí, né? Esse macete que os irmãos estavam usando. Essa saída aí, porque, irmão, vi uma irmã aqui saindo de crachá de criança. Aí, como passou por vocês? Eu não sei, tal. Aí, depois que a gente descobriu isso, eu falei assim, olha, irmão, quando a pessoa vem com crachá, você com todo o amor diz, irmão, por favor, seu crachá. Cara crachá. Mas sabendo que os irmãos são Jacó e querem desfrutar, não dava aquele peso, não? Dizem, pô, irmão, me desculpe aí. Agora, às vezes a gente pensa, irmão, se você... cada caso um caso. Se o irmão, fala para os irmãos, se ele chegou agora e não conseguiu contactar o irmão, não vamos ser rigorosos. Depois, o próprio Herda falava, não precisa ser rigoroso, pega um crachá de visitante, entra, depois devolve. Tentava dar uma solução sempre, uma solução, né? sempre. Muito bom, muito bom. Graças ao Senhor, hoje não tem mais esse... Entendi. Agora, Fá, Sim. eu não sou daqui de Salvador, né? Jean também não é. E todo mundo que é de Salvador e que chega em Salvador ouve falar do lendário casamento de Fabrício. Verdade. Foi. Pra época foi. Explica aí como foi esse casamento. Na verdade, é como eu falei, antes do casamento, nós tínhamos, eu tinha tido comunhão com os irmãos, né? A gente, aqui continua sendo um padrão que antes de casar as pessoas vêm a uma reunião de serviço e ali manifestam a intenção de casar. Então, os irmãos eram a igreja era e todos os jovens estavam naquela expectativa. Eu acho que o próximo jovem que estava na idade mesmo de casar e que ainda não tinha casado. Qual a idade, Fafá? Só para um. 21, 22 Qual a anos. sua idade, Jean? Irmão Você já Roberto. estão ultrapassando. Daqui a pouco o irmão Roberto vai olhar para mim e vai fazer... Não, quando o irmão ficava muito demorando, a gente arranjava uma irmã para ele. Eu já falava, irmão, tá na hora de você casar. Sentiu a espetada aí, William? Eu não, eu tô Sentiu a tranquilo por aqui. É porque assim, não é muito padrão que aqueles que estão principalmente servindo fiquem servindo solteiros. Sim. Então, o ideal seria que houvesse o casamento. A não é ser uma que essas regra, pessoas obviamente. tenham o dom, né? A não ser que eles tenham o dom, mas a ideia seria que, na verdade, houvesse o casamento já quando tem sentimento. Principalmente quando já tem o sentimento por uma irmã, a irmã tem um sentimento por um irmão, eles se amam. Sim. Então, aí já para não demorar tanto de casar. E era o meu caso, né? Na verdade, que eu já servia, já compartilhava, já liberava as mensagens, ministrava as mensagens, já servia com os irmãos, já estava servindo também com os jovens, enfim. E aí os irmãos falavam, tá na hora de casar. Então eu sempre imaginei o seguinte, que o casamento, eu gostaria que fosse uma reunião da igreja. Como se fosse uma reunião da igreja, algo muito espontâneo, algo que tivesse muito louvor, muita felicidade, enfim.
E foi exatamente isso que aconteceu no casamento. E, inclusive, com a utilização, aí que eu falo novamente e repito, a igreja participou de todos os momentos da minha vida. A vida da minha esposa também, da minha família. Porque nesse momento de casamento a gente não tinha tantos recursos assim. E aí a igreja praticamente, junto com os irmãos, foram se cotizando e de repente... Foram o quê? Se cotizando significa dizer que um foi ajudando o outro. É porque eles não são da Bahia, entendi. É preciso pegar o dicionário baianês, né? É importante. Mas aí o que aconteceu? Depois de que os irmãos estavam juntos ali e chegamos eu e a minha esposa lá, né, noiva na época, no lugar, estava lindo, e aí teve uma participação muito grande da irmã Dejane, que é a esposa do Menezes, que a gente citou aqui já hoje. Sim. E quando chegamos lá, estava tudo muito organizado, muito bonito. E quando eu vi a Vanessa chegando, entrando, eu não me contive. Chorou? Não chorei. Eu tive que ir lá buscá-la. Então, eu não esperei aquele momento. Você não esperou ela chegar? Não, de maneira nenhuma. Eu falei, bom, além de ser uma reunião da igreja, tem que ser diferente, porque todo mundo fica ali naquela tradição. Fica naquela tradição. Tá demorando muito, vou buscar. Eu vou lá buscar. Então, e não foi apenas fui lá buscá-la, mas ainda dei algumas voltas ao redor. Girou no manto aí. Um gosto diferente. O sulamito é bom. Interessante que a cada ato os irmãos aplaudiam, invocavam o Senhor. E aí eu fui me empolgando ali, né? Me entusiasmando. Tava dançando ali uma valsa. Não é que aconteceu? Olha. E aí depois disso houve a celebração, a palavra muito aquela que você muito se legal. ajoelhou. Não foi, rapaz. Aí, o Roberto lembra. Foi tão marcante. Olha, tem uma irmã, ela já é bem idosinha aí, sempre que ela me vê, ela fala, meu filho, toda vez que eu te olho, eu lembro do seu casamento. Eu dancei tanto, eu desfrutei tanto. Eu acho isso o máximo. Sim, ajoelhada. Me ajoelhei. É o seguinte, normalmente, por tradição, se faz de uma maneira muito, assim, padrão, nenhuma crítica, mas as pessoas pegam as alianças e tal, e ali trocam, então os irmãos falam algo. Naquele momento eu falei, precisa ser também especial. E aí eu me ajoelhei, abri as alianças, beijei as alianças. Pronto, depois que eu fiz isso, todo mundo passou a fazer nos seus casamentos. Parece até agora que virou o homem lançou moda. Foi na hora de passar as alianças que você se ajoelhou. De passar as alianças, me ajoelhei e tal. E aí, depois disso, os irmãos, o ambiente estava tão maravilhoso, tão de reunião, que os irmãos retiraram, e foi algo espontâneo, retiraram as cadeiras do local, e os irmãos começaram a dançar. É mesmo? Cada irmão pegou a sua esposa e começou a dançar os hinos da igreja. E aí os meninos me levantaram, não foi, Roberto? Foi, carregaram na cadeira e já trazendo mais para aquela circunstância hebraica. Para a época foi negócio revolucionário. Casamento judeu, que você joga o noivo. O senhor dançou muito, irmão Roberto? Eu não. Dancei no de minha filha, eu dancei. Aí tá aí, o da Ellen também foi. Da Ellen também foi um casamento. Os casamentos daqui de Salvador têm essa tradição. O de Kaique também foi muito bom. Verdade. O de Kaique foi diferente. Vamos trazer Kaique aqui para contar a história do casamento. Kaique, não vamos contar. Aqui. Não vamos contar para que ele venha falar aqui sobre o casamento dele. Exatamente. E falando em tradição, gente, a gente estava até aqui nos bastidores comentando e tal, que a gente está desfrutando agora dessas últimas mensagens, estão muito bacanas, muito legais. E na sexta-feira, retrasada, o irmão Ezra até compartilhou algo muito firme, muito forte sobre nós mantermos e até mesmo guardarmos as tradições da vida da igreja. Sim, falou em tradição, geralmente as pessoas associam a uma coisa não muito legal. Exatamente. Tradição e doutrina são duas palavras bem pesadas. E aproveitando que a gente está aqui com o nosso queridíssimo Roberto. O povo quer saber. Os irmãos querem saber isso aí. E aí, faça a pergunta direta. Meu amado, quais são essas tradições? Porque assim, a palavra tradição para nós, na igreja... Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses fala isso, né? Exato. Paulo fala guardar as tradições e tal. Sim.
Então, assim, quando a gente começou a falar de tradição na vida da igreja, ela tinha uma conotação muito negativa, porque tradição dava a impressão de coisa da velha aliança, né, guardar costume, dia, noite, isso aqui lá, hora, dia, mês, essas coisas assim, tradição. Tem até um hino que a gente cantava, deixa o formalismo e as velhas tradições. Mas mesmo essa música, ela diz, observe, deixa o formalismo e as velhas tradições. Isso mesmo. Exato. Então, as novas tradições, nós podemos sim guardar. Fabrício até pesquisou esse nome aí. Foi. Tem uma conotação muito positiva a tradição, não é uma conotação negativa, porque assim, as tradições que nós aprendemos dos nossos pais, nós Sim, nós temos que perfeito. guardar as coisas boas. Então, as tradições que nós aprendemos da vida da igreja é bíblica, a Bíblia fala a tradição. Sim. Então, você pode guardar, aí a Jesus mencionou, invocar o nome do Senhor, orar, ler a palavra, né? Ter outras... Falar ou cantar os Falar e hinos. cantar os hinos, A que maneira, foi mais... a maneira como a gente compartilha, como organiza as reuniões, né? Sim. Existe realmente algumas tradições que a gente pode chamar assim princípios, até pode ter falar princípio, mas a Bíblia realmente fala tradição. Sim. Tradição, a palavra tradição é negativa, Fabrício? Não, de maneira nenhuma. A gente pesquisou e aí significa paradoses, que vem do grego, né, do original, que ele mostra o seguinte, que manter a essência daquilo que é ensinado com ênfase. Sim. Então, Paulo começou a falar para os irmãos em Tessalonicenses algo muito elevado, era algo muito importante, e tudo que ele já tinha falado para as outras igrejas também, nas suas outras epístolas. Então, havia uma substância essencial que deveria ser guardada, e ele até fala assim, que vocês receberam de mim essas tradições. Esse receber é paralabano, que significa aquilo que é dado a vocês como orientação para cumprirem o desempenho daquilo que é ministrado. É a instrução. O que os tessalonicenses receberam de Paulo? Eles receberam o conteúdo essencial da revelação de Deus, e eles precisavam guardar aquilo que eles receberam. Perfeito. Foi dado para eles. Então, eles não podiam ficar menosprezando aquilo que de essencial Paulo tinha falado. Imagina, Paulo falou sobre o Espírito da vida. Paulo falou sobre o Evangelho do Reino. Verdade. Como iria, por exemplo, não guardar essa essência, essa tradição, Sim. isso Perfeito. que nós recebemos? Então, na verdade, não tem nenhuma conotação negativa, não. Muito pelo contrário. O irmão foi muito fiel ao que falou, trazendo luz para nós. Trazendo o Muito contexto verdade. histórico também, Fafá, eu acho que a gente consegue compreender um pouco com respeito a essa questão de tradição, é que o cristianismo nasce em meio a uma tradição tenebrosa, que é a tradição ali romana. Exato. Então, a própria palavra evangelho não é cristã em sua essência. Era um anúncio de quando um rei vencia, boa, né? O rei vencia uma batalha e alguém trazia essa notícia, essa boa nova, que é o evangelho. Por isso que Paulo fala evangelho de Jesus Cristo. Exatamente. Então, ou seja, é a boa notícia de Jesus perfeito. Cristo. E também toda vez que Paulo passa um ensinamento para os irmãos, ele fala, olha, eu estou passando aqui, mas eu recebi do Senhor. Exatamente. Então, isso é tradição. Tradição é o que o Senhor falou para os apóstolos e o que os apóstolos ensinaram à igreja. Amém. Sim, Exatamente. e é importante estar claro essa função que a gente tem no corpo. A gente está aqui com 3 gerações diferentes, né? Que uma geração tem de passar para outra determinadas práticas que são práticas saudáveis. Isso vem desde do início, quando a gente vê ali em Gênesis capítulo 4, Abel e Caim oferecendo sacrifício, a gente tem que fazer uma pergunta. De onde foi que Abel tirou que ele deveria matar um cordeiro e oferecer sacrifício? Pois é. Exatamente. Só existe uma resposta para isso. É que alguém o ensinou. Exato. Isso mesmo. E provavelmente, dentro do contexto bíblico, quem ensinou para ele foi Adão. Ou a própria mãe dele. Sim. Verdade. Porque aquilo dali lembra o que o texto preparava anteriormente. O Deus matando ali o animal e dando a pele para que ele fosse Coberto, né? representando a justificação. Então, na Bíblia do Velho Testamento, no Novo Testamento também, isso que a gente faz hoje, que é baseado em Atos, ali, principalmente o principal texto, capítulo 2, da gente partir o pão Isso. do domingo, todos os domingos, de
comer com os irmãos na casa deles. Essa é uma tradição. Foi algo Exatamente, que Deus estabeleceu. Sim. E como fala o irmão Ni fala sobre isso quando ele diz que nós estamos nos ombros de outras pessoas. Exatamente. Nós estamos sob o ensinamento de outras pessoas que vieram antes de nós, tanto da revelação da palavra, mas também com determinadas práticas que são práticas A própria saudáveis. Bíblia traz como a pedra fundamental Cristo e você edificando, né? Durante o Exatamente. período da história, tudo sobre Cristo, né? Sobre E Cristo. voltando à ideia da história também ali, as pessoas tinham o costume de anunciar César Curios, ou seja, César é Senhor. Então, quando Paulo traz outro elemento também, eu acho que é um elemento chave para a tradição cristã, quando ele fala Christus Curios, ou seja, Cristo é o Senhor. É o Senhor, Não exatamente. existe mais nenhuma autoridade na terra acima de Cristo. Exatamente. Pô, Por isso que a gente fala Jesus é o Senhor. Amém. Amém, amém. E você tocou num assunto muito E esse amém veio interessante. de onde, hein? Ele é o sim, ele Você, é o amém. Você enquanto irmão, amém, Vem de- irmão. vem de amém, irmão. Apocalipse. Não, esse amém que a gente dá quando a gente vê, na verdade, os irmãos assim, a gente acabou entendendo como algo de saudação. Sim. Mas, na verdade, é bom dar um bom dia, É. uma boa Sim, tarde, uma boa sim. noite. Isso está baseado lá no texto de Apocalipse, que diz, né? Essas coisas diz o amém, amém, né? amém. Ali Sim, se referindo exatamente. a Deus. Então, quando você diz amém, irmão, você está desejando, né, Cristo, o próprio Deus, para Para aquela pessoa. Ele é o sim, o amém. Ele é o sim, o amém. Mas o cerne é que a gente tenha a saudação normal, normal. E mantenha o amém. O amém, Sim. porque ele é o amém. Sim. O Senhor é o Sim, sim, sim. e ele é o amém. Né? Ele É até uma questão de humanidade e divindade. de harmonia, sendo- exatamente. sendo Eu mesclado. assim seja, que Deus seja louvado e tal. Mas eu ia falar o seguinte de Pedro, que você tocou na tradição ali romana e da questão Sim. que o irmão Ezra falou recentemente sobre a questão de Pedro, da revelação de que tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E ali a gente tem o termo igreja, né, como a eclesia de Deus. E também é muito histórico, por quê? Porque havia uma eclesias naquela época em Roma. Sim. Quando o governo romano ele queria decidir algo, o Senado, enfim, ele reunia pessoas e que era chamado de eclesia. Essas pessoas elas eram separadas daquele povo comum. Eles eram reunidos para poder decidir uma questão em Roma, por exemplo. E depois que a questão era decidida, aquela eclesia era ela desfeita. Então, ela era desfeita e cada um se tornava normalmente povo comum, cidadão. Se tivesse outra questão a decidir e fosse necessário, formavam-se outras eclesias. Mas quando o Senhor Jesus, quando ele falou para Pedro, ele disse, eu edificarei a minha... Essa essa não é dissolúvel. Essa não é passageira. Amém. A igreja ela é perene, As ela é portas eterna. do As ar, portas né, do ar não não prevalecerão contra ela. Então era como se eu estivesse falando, vocês têm muitas coisas aí que estão fazendo, mas não é o que eu desejo. Eu tenho agora a minha igreja. Agora eu tenho a minha assembleia dos reunidos, Aleluia. os chamados para fora. Aleluia. E para fora daquela situação do mundo, mas não para resolver apenas uma situação do mundo. Veja que a eclesia, ela resolve problemas. Resolve o problema. A igreja veio solucionar o problema da humanidade inteira. E mais do que isso, agora a igreja é o conjunto das pessoas separadas para Deus. Puxa, isso é maravilhoso, essa Amém. revelação aí que a gente está recebendo. E ainda existe uma outra tradição, que, falando de prática, que existe uma ligação entre o nosso espírito e o nosso punho direito. Você sabia? Olha! Como é isso aí? Que isso é acessado quando você invoca o nome do Senhor. É mesmo, rapaz? Diga aí, William, demonstrei. Como é que geralmente você invoca o nome do Senhor? Oh, Não tem como fugir tem dessa. como, vai. Tá, ligado. uma vez aconteceu assim também, né? Os irmãos foram tirar uma foto na estância, depois da conferência, estava todo mundo desfrutando do Senhor. Aí, vamos tirar uma foto, irmão. Aí foi tirar a foto, aí os irmãos, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí o irmão queria tirar a foto, mas às vezes o pessoal fazia, Senhor Jesus. E as mãos? Aí ele falava assim, irmão, o invocar não sai na foto, não. Rapaz, eu não duvidava de pegar aquela foto, tá tão espiritual. Tremendo, assim. Mas quer dizer, ele brincou assim porque Muito bom, muito às vezes queria tirar foto, os irmãos invocavam assim. Pô. Mas olha, pessoal,
Eu sei que se deixar aqui a gente vai muito, mas o nosso Verdade. tempo é limitado. Oh. A gente quer aproveitar para agradecer que vocês estiveram aqui com a gente hoje e convidar para vocês voltarem, porque eu sinto que a gente teve muita conversa ainda. Ainda tem muita coisa para explorar, as experiências do Fá, as experiências do irmão Roberto. E talvez a gente fazer depois um novo momento para que vocês voltem aqui. Não, talvez não, com com certeza certeza. nós faremos Mas aqui. é bom, né, de ter essa comunhão descontraída, Sim, começar sim. um pouco a se conhecer mais, nessa comunhão, nesse bate-papo e comunhão. Os irmãos, os jovens, né, principalmente os jovens, que alcançar o jovem vai nos conhecendo mais Sim. também. Sim, né, sim, perfeito. E também vão passando essa experiência que eu creio que muitas das coisas aqui pode ajudar também, né? Sim, sim. Os nossos jovens. Exatamente. Estamos aqui disponíveis. Amém. E lembrando que no próximo domingo, pessoal, a gente vai estar com o podcast a partir das 16 horas, ao vivo, em nome de Jesus. Pode Amém. crer. Né?